Deus vai apresentar você a sua bênção e você vai ser restaurada novamente por Deus. Não sei qual é a sua bênção, se é uma casa nova, se é uma família, se você vai mudar de cidade, se você vai voltar para a terra onde você foi humilhado, se você já está pedindo para sair do local que você está e está pedindo outro local para Deus, eu não sei qual é a sua bênção, mas saiba que Deus, você que está passando por um processo e está na espera de Deus, saiba que Deus vai apresentar a você a sua bênção e você vai ser restaurada por Deus. Você vai voltar à sua vida normal, como era antes, feliz, de paz. E você vai voltar para a terra da promessa, a terra onde, neste local, você vai viver o propósito de Deus na tua vida. Você vai viver a história que Deus decretou para você. Amém, em nome de Jesus. Bom dia, amados irmãos, a paz do Senhor Jesus. 47 dias dos 50 da campanha da leitura do livro de Gênesis, capítulo 47 e Salmo do número 7. Então, e a palavra que o Senhor me deu para que nós iniciamos essa campanha de hoje está no livro de Isaías, capítulo 53, de versículo 17. Desperta, desperta, levanta-te, ó Jerusalém, que bebeste da mão do Senhor o cálice do seu furor, bebeste e sorveste as fezes do cálice da vacilação. Então, você que pecou muito no passado, você que teve uma mocidade de pecados, e aí você chamou Deus com particular, porque eu fiz isso, eu estou nisso, essa palavra é para mim, porque quando Deus me dá ela, para eu dar ela para você, primeiro eu estou vivendo ela. Então, essa palavra é especificamente para mim. Eu vivia numa vida errante, eu vivia numa vida de pecado, e aí eu chamei Deus para um novo particular. Deus me deu uma nova vida, Deus me restituiu aonde? Aqui, me deu uma casa nova, me deu uma moto nova, me deu um filho, porque a minha vida do passado, quando eu vivia no pecado, eu tinha uma Bros, só que era preta. E eu tinha outra casa, mas era em outro bairro, outra rua. E quando eu chamei Deus para uma nova vida, para um particular, e eu falei para ele que eu não queria mais pecar, que eu não queria mais a prostituição, a bebida, o cigarro, as festas, ele me restituiu. O que ele me restituiu? Ele me deu tudo novo. Porque restaurar é ele me dar as coisas velhas, as coisas passadas. Restituir é ele me dar tudo novo. E aí o Senhor me restituiu, me deu tudo novo. Casa nova, não é mais Bros, agora é uma Cross. Entendeu? Isso é a restituição de Deus. Então, hoje essa promessa, mas só que ele disse, desperta, desperta, levanta-te, ó Jerusalém, que bebeste da mão do Senhor, que bebeste o processo árduo, que bebeste o processo da libertação, que bebeste o processo da cura, que bebeste o processo da salvação. Chegou a hora de Deus tirar esse cálice da minha mão, da tua mão. Você que está nesse processo que nem eu, que chamou Deus para um particular, que chamou Deus e disse, eu quero se consertar, paizinho. O Senhor me direciona, o Senhor me guia, o Senhor me diz o que é para eu fazer e o que é para eu não fazer. O Senhor me diz o que eu tenho e o que eu não tenho que fazer. Essa foi minha conversa com Deus. E para você que fez essa conversa com Deus, esse versículo está dizendo isso.
Desperta, desperta, levanta-te, ó Jerusalém, que bebeste da mão do Senhor o cálice do seu furor, bebeste o sorvete, as fezes do cálice da vacilação. Vacilação de quem? Do nosso pecado do passado. O cálice de quê? As consequências das nossas escolhas erradas. Bebeste o quê? O conserto de Deus, o renovo de Deus, a restituição de Deus, a restauração de Deus. Eu fui na dor? Não, eu chamei ele no particular, normal. Eu não estava na dor. Não estava. Amém? Então, essa palavra é para você. Se você se encontra nesse processo também, Deus está dizendo, chegou a hora de eu tirar você do processo, da dor, da perda, de tudo. E te dar paz. E te colocar no lugar da promessa. Te colocar no local onde tu vai viver o processo de Deus. O processo que Deus decretou para você viver. Essa é a palavra. Amém, em nome de Jesus. E vamos agora dar início à nossa campanha 47 dias para a glória de Deus. Amém. Então pegue sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 47, e vamos ler a leitura. Gênesis 47. José anuncia a Faraó a chegada de seu pai, ou seja, o título da live eu botei com base aqui no capítulo, com base na visão que Deus me mostrou ontem à noite e também com base na palavra que Deus me mostrou em Isaías para iniciar a campanha. Então tudo tem a ver. O título tem a ver com a palavra. O título tem a ver com o versículo que Deus me deu. O título tem a ver com a visão de ontem à noite. Quando Deus faz é assim, ele faz perfeito. Irmã Ceissa Souza, Pai Senhor Jesus, minha amada, um beijo no teu coração. Obrigada pela tua, como é que fala, meu Deus? Por deixar eu entrar na sua casa. Amém? Que Papai do Céu continue lhe abençoando. Eu lembro de você e da sua filha. Eu espero que sua filha continue de cabelo cacheado, que ela continue cuidando dos cachinhos dela e que ela continue querendo a presença de Deus nela e que ela continue querendo louvar como ela me mostrou aqui na minha casa. Amém? Em nome de Jesus. Abraço nas duas, mãe e filha, para a glória de Deus. E papai tá tocando em você, irmã. Você tá se arrepiando todinha aqui no seu ombro, ó. Deus lhe deu um abraço, irmã Ceissa Souza. Deus lhe deu um abraço. Você sentiu um arrepio aqui no seu peito, aqui, ó. Um arrepio, mas não é arrepio ruim. É arrepio bom. É Deus te dando um abraço. É Ele dizendo, continua, continua, continua que eu tô contigo. Continua que eu vou me apresentar e vou tirar teu inimigo. Vou tirar o impedimento e não vai tocar na tua casa. Não vai tocar na tua família. Não vai atrapalhar o que eu tenho na tua vida. Amém, em nome de Jesus. Esse abraço é Deus te fortalecendo mais ainda para você continuar na obra do Senhor. Porque é assim, o inimigo suga nós à noite, mas Deus nos restaura, nos restitui, nos renova ao amanhecer. O inimigo pode até armar laço enquanto nós dormimos, mas Deus cuida de nós até mesmo nós dormindo. Amém? Então, começando. Então veio José e anunciou a Faraó e disse, meu pai e os meus irmãos, e as suas ovelhas, e as suas vacas, com tudo que tem, chegaram da terra de Canaã. E eis que estão na terra de Gosé. E tomou uma parte de seus irmãos, amados irmãos, a saber, 5 varões, e os pôs diante de Faraó.
Então disse Faraó a seus irmãos: qual é o vosso negócio? Irmãos. Não, vou repetir aqui. Qual é o vosso negócio? E eles disseram a Faraó: teus servos são pastores de ovelhas, tanto nós como nossos pais. Disseram mais a Faraó: viemos para peregrinar nesta terra, porque não há pasto para as ovelhas e de teus servos, porquanto há fome e grande na terra de Canaã. Agora, pois, rogamos-te que teus servos habitem na terra de Gosé. Então falou Faraó a José, dizendo: teu pai e teus irmãos vieram a ti. A terra do Egito está diante da tua face. No melhor da terra faze habitar teu pai e teus irmãos. Habitem na terra de Gosé e se habitem na terra de Gosé. E se sabes que entre eles há homens valentes, os porás por maiores do gado sobre o que eu tenho. É Deus dizendo: quando eu dou, eu não dou só para um, eu dou para a família inteira. Quando eu abençoo, não abençoo só um, eu abençoo a família inteira. Então, quando Jacó saiu de Canaã e foi para a terra do Egito, onde José estava governando, Faraó já tinha abençoado José. E Faraó disse: pega teu pai e coloca ali na terra de Gosé. E lá eu vou botar homens valentes. Eu vou dar o lugar para ele e todo aquele povo que está vindo junto com ele. É assim. Deus usou Faraó para abençoar José. Deus usou Faraó para abençoar também a família de José. Então, quando Deus dá, meu amor, ele dá com abundância. Usufrui você, usufrui o teu, usufrui quem está do lado e usufrui ainda pessoas de longe, porque a porção de Deus, ela é transbordante, ela é recalcada, medida, recalcada, transbordante. É a vitória de Deus na minha vida e na tua vida. Amém? E continuando para a glória de Deus. E trouxe José a Faraó. E trouxe José a Jacó, seu pai, e o pôs diante de Faraó. E Jacó abençoou a Faraó. E Faraó disse a Jacó: quantos são os dias dos anos da tua vida? E Jacó disse a Faraó: os dias dos anos da minha peregrinação são 130 anos. Poucos e maus foram os dias dos anos da minha vida, e não chegaram aos dias dos anos da vida de meus pais nos dias das suas peregrinação. Ou seja, foi 130 anos o sofrimento de Jacó, que na mente dele ele tinha enterrado José. E ali ele sofreu 130 anos a morte do filho dele, que ele não teve chance de abraçar o filho dele, pegar o corpo do filho dele e enterrar. Uma coisa é seu filho morrer na sua casa, que não é bom, e nem eu quero isso para ninguém. Está repreendido em nome de Jesus. Mas eu vou só dar um exemplo. Uma coisa é você enterrar uma pessoa, um filho, seja lá quem for na sua casa, você levar até o local, enterrar e entregar para Deus. Outra coisa é você não ter o prazer nem de ver. Porque Jacó,
achou que o filho dele tinha rasgado pelas bestas fera e nem teve o prazer de ver o filho morto. Então é uma dupla dor, é uma dor duplicada, entende? Não é que enterrar um filho é bom, não é que enterrar um pai ou um parente é bom, não. Mas pelo menos você sabe do que morreu, você viu, você participou do velório. Mas pior são aqueles que somem e não sabe de nada. É a dor pior. Amém. Eu não desejo isso nem pro teu pior inimigo. Eu não desejo isso nem pro meu pior inimigo. Vamos continuar para a glória de Deus. E Jacó abençoou a Faraó e saiu de diante da face de Faraó. E José fez habitar o seu pai e seus irmãos e deu-lhes possessão na terra do Egito, no melhor da terra, na terra de Ramassés, como Faraó ordenará. E José sustentou de pão a seu pai e a seus irmãos e a toda a casa de seu pai, segundo as suas famílias. Como José comprou toda a terra do Egito para Faraó, e não havia pão em toda a terra, porque a fome era muito grande, de maneira que a terra do Egito e a terra de Canaã estabeleciam por causa da fome. Então José recolheu todo o dinheiro que se achou na terra do Egito e na terra de Canaã, pelo trigo que compravam, e José trouxe o dinheiro à casa de Faraó. E acabando-se, pois, o dinheiro na terra do Egito e na terra de Canaã, vieram todos os egípcios a José, dizendo: dai-nos pão, porque morreremos em tua presença, porquanto o dinheiro nos falta. E José disse: dai o vosso gado, e eu vô-lo darei por vosso gado, se falta o dinheiro. Então trouxeram o seu gado a José, e José deu-lhe pão em troca de cavalos, e as ovelhas e as vacas e dos jumentos, e os sustentou de pão aquele ano por todo o seu gado. E acabando aquele ano, vieram a José no segundo ano e disseram-lhe: não ocultaremos ao meu senhor que o dinheiro é acabado e seu senhor possui os animais. E nenhuma outra coisa nos ficou diante da face de meu Senhor, senão o nosso corpo e a nossa terra, porque morreremos diante dos teus olhos, tanto nós como a nossa terra. Compramos a nós e a nossa terra por pão, e nós e a nossa terra seremos servo de Faraó e da semente, para que vivamos e não morramos, e a terra não se desole. Assim José comprou toda a terra do Egito para Faraó, porque os egípcios venderam cada um o seu campo, porquanto a fome era extrema sobre eles, e a terra ficou sendo de Faraó. E quanto ao povo, foram passar as cidades desde uma extremidade da terra do Egito até a outra extremidade. Somente a terra do sacerdote não a comprou, porquanto os sacerdotes tinham porções de Faraó, e eles comiam a sua porção que Faraó lhes tinha dado. Por isto não venderam a sua terra.
O diabo, ele amaldiçoa a minha vida e a tua e não quer que eu e você pinta nem a parede da nossa casa. O inimigo, ele amaldiçoa a minha vida e a tua e ele não quer que você coma nenhum prato de comida. E ele lança seta de traição, ele lança seta de maldição, onde ele não quer que você consiga nada. Mas Deus está dizendo, eu vou tocar fogo no teu inimigo. Eu vou tocar fogo na tua inimiga. E teu inimigo, ele não vai nem suportar a carga que vai querer tocar fogo no seu próprio corpo se eu não tiver misericórdia. Deus me mostra a minha inimiga querendo tocar fogo no corpo dela viva, porque não está suportando a legião de demônio que está voltando para ela. Deus me mostra que no desespero dela, ela quer tocar fogo no corpo dela viva. Que se não é Deus para ter misericórdia, porque se ela tocar fogo no corpo dela viva, ela vai para o inferno se ela morrer. Mas Deus não quer que essa vida vá para o inferno. Deus quer salvar essa vida. Deus quer libertar essa vida. Deus quer salvar essa alma do inferno. Deus quer tirar essa alma do aprisco, do abismo. Então, por isso que Deus não deixa essa vida tocar fogo nela mesma. Mas Deus me diz, o desespero tá grande. O desespero tá grande. Mas é só o que mandou para mim. Queria que minha casa pegasse fogo com eu dentro viva. Amaldiçoou minha vida para eu não pintar nem a parede da minha casa. Então, que Deus tenha misericórdia de mim. Que Deus tenha misericórdia de você. Que Deus tenha misericórdia de nós. Porque quando nós desejamos o bem para os outros, Deus sabe a obra da mão de cada um. E Ele não precisa da minha opinião e nem da tua. Ele faz do jeito dele e pronto. Amém. Então, e eu vou dizer aqui, não é inimigo homem não, é inimiga mulher. Porque o diabo quis pegar a carga todinha dessa mulher e botar no lombo do meu ex-marido. Onde, quando eu fui lá no delegado, o delegado disse, é a briga lá de ex-marido? Eu vou lá na colônia, quando eu chegar eu resolvo. É porque o diabo quis pegar todo o peso dessa mulher que mandou pra mim e queria botar no lombo do ex-marido, culpando, aproveitando essa situação do divórcio. Mas Deus disse, quando eu me levantar, ela vai gastar o dinheiro dela todinha com advogado para livrar ela dos processos que vão meter no rabo dela. E ela vai gastar o dinheiro dela todinha pagando o advogado dela e o advogado dela comendo ela para resolver os processos no nome dela. Porque nem o advogado dela vai livrar ela do que eu estou preparando para o futuro dela. Porque ela fez muito crime no teu nome. E queria que tu fosse presa no lugar dela. Mas quando eu me levantar, eu vou usar a pessoa certa para ela responder todos esses processos que queria que tu respondesse. E ela não vai jogar em lombo de ninguém. Nem de ex-marido aproveitando separação, nem no teu lombo, nem no lombo de ninguém. Ela mesma vai receber no lombo dela. Ela não vai jogar em lombo de macumbeiro. Não. Problema dela que foi lá pagar o macumbeiro para fazer o mal. Eu vou jogar no lombo dela, né, do macumbeiro, não. Você tá pensando que Deus é menino, né? Deus é menino não, meu bem. Ele sabe quem ele para. Ele sabe quem ele deve parar. O povo bota tudo culpa no macumbeiro. Não. O macumbeiro tá lá. Todo mundo sabe que ele serve o diabo. Todo mundo sabe. Problema é quem vai lá pagar ele para mandar o diabo para casa dos outros. Deus é justo, meu amor. Agora, quando ele pergunta, eu posso tocar? Deus diz, não posso. Ele diz, aqui eu não posso tocar. Eu digo que Deus me mostrou. Deus me mostrou que teve
que teve esse povo aí que disse, eu não posso tocar nela. O grandão não deixa, ela é protegida pelo grandão de branco. Procura outra pessoa, traz outra pessoa que eu faço o trabalho. Mas essa daqui eu não posso. Então pronto. É por isso que eu não estou defendendo ele, não. Eu estou dizendo que é justo. Problema quem vai lá procurar ele para fazer o mal. Problema. Ele tá lá quieto. Ele não bate em porta de ninguém. Ei, quer me pagar para eu fazer isso com aquela pessoa? Não. É você que foi lá. É você que vai lá. Então, há de ser, porém, que das colheitas dareis o quinto a Faraó. E as 4 partes serão vossas para semear do campo e para o vosso mantimento, e dos que estão nas vossas casas, e para que comam vossos meninos. E disseram, a vida nos tens dado, achemos graça nos olhos de meu senhor, e seremos servo de Faraó. José, pôs isto por estatuto até ao dia de hoje. Sobre a terra do Egito, que Faraó tirasse o quinto, só a terra dos sacerdotes não ficou sendo de Faraó. José, pôs isto por estatuto até ao dia de hoje, sobre a terra do Egito, que Faraó tirasse o quinto, só a terra dos sacerdotes não ficou sendo de Faraó. Assim habitou Israel na terra do Egito, na terra de Gosé, e nela tomaram possessão e frutificaram e multiplicaram-se muito. E José viveu na terra do Egito 17 anos, de sorte que os dias de Jacó, os anos da sua vida foram 147 anos. Ou seja, Jacó viveu 147 anos. E José, depois que reapareceu para o pai, viveu ao lado do pai 17 anos. Deus deu a sorte para José conviver com o pai antes dele morrer, após todo aquele sofrimento que os dois teve com o término, com a separação dos dois, com a divisão dos dois. Deus ainda deu para José viver 17 anos do lado do seu pai, ajudando seu pai na terra do Egito. Viu como Deus é maravilhoso? Aqui, neste caso aqui, Deus restituiu e restaurou os dois. Deus restaurou Jacó com o filho dele, que botou junto novamente, porque José já era filho dele. Então Deus só restaurou aquele amor de volta, aquela união de volta. Deus restaurou o filho para Jacó de volta. Só que Deus restaurou o amor, a união, a herança, como é que fala? A sociedade dos dois de volta. Só que não restaurou em Canaã, na terra da dor, a terra do sofrimento. Não, restaurou na terra do Egito. Aí, nesse caso, restituiu. Na terra do Egito, Deus restituiu tudo novo para Jacó e restaurou o amor de Jacó de volta com José. Então você entendeu aí a diferença de restaurar e restituir? Usei a história dos dois aqui para dar o exemplo para vocês.
E aí, vamos continuar para a glória de Deus. Ô, meu Pai, eu não sei onde eu parei. Eu acho que foi aqui, ó. Glória a Deus. Vamos ver onde foi que eu parei? Glórias e glórias e glórias. Vossos meninos, Faraó. Eu parei no 17. Tô procurando a palavra, mas irmão, perdão aí, tá bom? Tô procurando aqui essa palavra. 17. Onde meu filho veio aqui? O nome 17 anos. Que foi. Não, mamãe, só olha aí. Quando meu filho vê a palavra 17 anos, que foi onde Deus restaurou. 17 ele tá escrito um número ou ele tá em palavra? Tá em palavra. Ah, pronto, achei. Tá aqui, ó. Versículo 28, ó. 17 anos. Pronto. Perdão, amados irmãos. Versículo 28. Agora eu vou ler o 29. Chegando-se, pois, o tempo da morte de Israel, que é Jacó, porque Jacó passou a ser Israel quando foi restituído, quando foi restaurado para Canaã de volta. Então, nesse caso, Jacó foi restaurado. Quando ele voltou da cidade que ele estava, em Labão, para a terra de Canaã. Aí lá ele deixou de ser Jacó e passou a ser Israel. Aí nesse caso ele foi restaurado para a terra da parentela dele de volta. Aí Deus deu um novo nome para ele. Deus vai te dar um novo nome. Deus vai te restaurar, Deus vai te restituir, Deus vai fazer as duas coisas contigo. Vai ter coisa que ele vai restaurar, vai te devolver de volta, porque era teu e te roubaram. Mas vai ter coisa que Deus vai te restituir, vai te curar, vai te sarar das feridas, das dores, das perdas e vai te restituir em dobro o que te roubaram, o que tu perdeu, o que tu sofreu, vai te restituir. Vai te restituir porque vai dar coisas novas e vai te restaurar porque vai devolver coisas multiplicada com juro e correção, seja material, seja paz, seja vida, seja saúde. Eu não sei onde Deus vai te restaurar, onde Deus vai restituir, mas esteja observando os sinais de Deus para você não perder o anjo. Amém, em nome de Jesus? E aí, ó, Israel, chegando a José, seu filho, e disse-lhe: se agora tenho achado graça em teus olhos, rogo-te que ponhas a tua mão debaixo da minha coxa e usa comigo de beneficência e verdade. Rogo-te que me não enterres no Egito, mas que eu jazá com os meus pais. Por isso me levarás do Egito e me sepultarás na sepultura deles. E ele disse: farei conforme a tua palavra. E disse-lhe: jurai-me. E ele jurou-lhe. Israel inclinou-se sobre a cabeceira da cama. Oh, glória! Aqui foi as últimas palavras de Israel com José, seu filho. Meu filho, quando eu morrer, você me enterra desse jeito? Você faz isso por mim? Eu quero ser enterrado aqui, na terra do Egito, onde Deus me restaurou, onde Deus me restituiu, onde Deus me deu vida de volta, quando deu meu filho de volta para mim, vivo. E aí José disse: tá bom, papai, eu vou fazer isso com o Senhor. Eu vou fazer a vontade do Senhor. Quando Deus vir, como é que chama? Quando Deus vir, como é que chama, meu Deus? Não, quando Deus vir, ele recolher. Também.
mas arrebatar é um significado, tem uma diferença. Mas quando Deus vinha me recolher. Então você vê aí a história de José, como é uma história linda. Então deseja ser José. Às vezes você diz assim, mas irmã, eu não tenho faculdade de teologia. Eu também não, meu amor. Mas irmã, eu mal tenho ensino médio. Eu também tenho ensino médio, meu amor. Mas irmã, eu não tenho dom de visão. Eu também não tinha não, meu amor. Mas Deus me deu tudo isso. Eu tinha dom de revelação e não sabia. E não entendia. Mas quando Deus me restaurou, o meu dom me capacitou, me ensinou, ele me deu mais, que foi o da visão, o da cura, o da libertação, o dom de louvor. Mas eu só tinha o de revelação que ele me deu quando ele me botou no mundo. E mesmo com o meu pecado, ele não me tomou. Por que ele não me tomou? Porque ele me mostrava os laços do inimigo. Quem me mostrava era Deus. Porque ele dizia, olha, arriaram a obra no teu nome, vigia, que eu quero te dar livramento, mas me obedeça, filha. Eu que não entendia. Ele dizia, ó, fizeram um pratinho ali de prostituição, vai chegar um homem, vai dar em cima de tu, mas não é da minha vontade, não aceita, filha. Eu não entendia. Aí eu aceitava o prato. Aí eu dava um beijo ali, aí eu namorava ali, daqui a pouco eu já estava indo pra cama, daqui a pouco eu já estava fazendo relação sexual, sem ser casada. Só que Deus me avisava antes desse homem dar em cima de mim. Eu que não entendia. Mas hoje eu entendo tudo. Na hora que o inimigo lança o pratinho de prostituição, pronto. Quando passa um na minha frente, eu já digo, ali foi o diabo que mandou. Cai por terra, diabo, por 7 caminhos da minha frente. Eu te repreendo em nome de Jesus, Satanás. Hoje eu faço isso. Mas por quê? Porque Deus me restaurou. Deus me restituiu. E continua. E agora vai me dar vitórias pela minha obediência. Chegou a hora dele me dar uma trégua no processo, uma pausa. Chegou a hora dele me dar bênçãos, presentes. Porque é assim que Deus faz. Ele bota você no processo. Você sofre, você luta, você guerreia, peleja. Mas assim como ele botou um ponto final na dor de Jacó, na dor de José, deu vitória com abundância, ele também vai fazer comigo e você. Somente creia e toma posse dessa palavra. E espera, não age pela a emoção, não. Age pela razão. Quando o inimigo bater na tua porta, não aceita. Não é de Deus ainda. Meu coração não se alegrou. Meu peito não transbordou. Minha face não ficou feliz. Não me deu paz. Então não é de Deus, eu não quero. Diga não. Diga não às coisas do inimigo, para que não venha atrapalhar as coisas de Deus na tua vida. As coisas de Deus, quando bate na nossa porta, nos traz paz. As coisas de Deus, quando encosta perto de nós, nos traz calmaria. As coisas de Deus, quando é para nós, nos traz felicidade. Então, quando tu chegar em algum lugar que te dá desespero, que te der medo, que te dê angústia, não é de Deus. Mas se tu não sabe, fica ali. Eu tô numa terra que todo dia, toda hora eu tenho que expulsar demônio para não entrar dentro da minha casa. Mas eu tô na posição que Deus me botou. Espera, que sou eu que vou te tirar. Espera, que sou eu que vou botar um ponto final. Não importa se tem demônio no quintal. Não importa se tem espírito na calçada. Não importa se tem espírito no beco. Não importa se tem espírito na esquerda. Onde tu vai, onde tu anda. O importante é que dentro da tua casa eu não deixo entrar. O importante
importante é que no teu corpo eu não deixo tocar. O importante é que na tua família eu não deixo tocar. Não importa se está ao derredor. O importante é que não está ao redor. Porque ao redor estão os meus anjos. Ao redor da tua casa estão os anjos de Deus. Não importa se está ao derredor. Porque Deus, ele ordena os anjos ao redor de mim e de você. Satanás, ele manda os anjos ao redor, ao derredor. Mas os anjos de Deus cuidam do ao derredor para proteger eu e você, para livrar eu e você. Amém? Então, Salmo de número 7. Senhor meu Deus, em ti confio, salva-me de todos os que me perseguem e livra-me para que não arrebate a minha alma, como o leão despedaçando, sem que haja quem a livre. Senhor meu Deus, se eu fiz isso, se há perversidade nas minhas mãos, se paguei com o mal aquele que tinha paz comigo, antes livrei ao que me oprimia sem causa. Persiga o inimigo a minha alma e alcance a qualquer aos pés a minha vida sobre a terra. E reduza a pó a minha glória. Aleluia. Levanta-te, Senhor, na tua ira, exalta por causa do furor dos meus opressores e desperta por mim para o juízo que ordenaste. Assim te rodeará o ajuntamento de povos por causa deles, pois volta às alturas. O Senhor julgará os povos. Julga-me, Senhor, conforme a minha justiça e conforme a integridade que há em mim. Tenha já fim a malícia dos ímpios, mas estabeleça-se o justo. Pois tu, ó justo Deus, prova os corações e os rins. O meu escudo está com Deus, que salva os retos de coração. Deus é um juiz justo, um Deus que se ira todos os dias. Se o homem não se converter, Deus afiará sua espada. Já tem armado seu arco e está aparelhado. E já para ele preparou armas mortais contra os perseguidores. Eis que ele está com dores de perversidade, concebeu trabalhos e produzirá mentira. Cavou um poço e o fez fundo e caiu na cova que fez. A sua obra cairá sobre a sua cabeça, a sua mioleira descerá sobre a sua cabeça. A sua violência descerá sobre a sua cabeça. Eu louvarei ao Senhor segundo a sua justiça. Amém. E aqui eu encerro a campanha do dia do capítulo 47 para a glória de Deus. E glória a Deus, estamos chegando ao fim. Falta apenas 3 capítulos para nós encerrar com glória. 48, 49 e 50 para a glória de Deus. E amanhã, se Deus quiser, continuaremos com o capítulo 48, para a glória de Deus. E aí chega no 48, vamos falar quando Jacó adoece e vai ser cuidado pelo seu filho amado. Deus deu a honra e a glória de Jacó ser cuidado pelo seu filho amado e morrer do lado do seu filho amado e ser feliz. E Deus restituiu esse amor de volta. Deus restaurou esse amor de volta. Amém, em nome de Jesus? Então para de dizer que você não é capaz, que você não é ninguém. Eu não vou pregar dentro da minha casa para os meus, porque eu não sei. Peça sabedoria a Deus. Deus bota as palavras na tua boca. Deus te capacita. Deus te mostra em visão. O que Deus te mostrar em visão é o que Ele quer botar a palavra na tua boca. Ele te mostrou uma visão de traição. Ele quer que tu fala para tua família: vigia com traição, vigia com cilada, vigia com emboscada.
Deus te deu visão de morte. Vigia, estão querendo te matar. Estão querendo tirar a tua vida. Vigia, filho meu. Vigia, marido. Vigia, irmã. Vigia, irmão. Deus te deu visão de sequestro. Vigia com quem tu anda. Vigia quem tu bota dentro da tua casa. Vigia onde tu vai. Estão querendo te sequestrar. Deus te deu visão de roubo. Vigia quem tu bota dentro da tua casa. Vigia quem tu chama de amigo. Vigia quem tu dá a chave da tua casa, a chave da tua moto, a chave do teu carro. Estão querendo te roubar. É assim que Deus mostra para eu e você. É assim que Deus bota a palavra na minha boca e na tua. Quando eu e tu dá o corpo para Deus usar. Quando eu e tu dá a oportunidade para Deus usar. Quando eu e tu dá o corpo para Deus limpar. Quando eu e você deixa Deus nos limpar, nos consagrar, nos purificar. Quando eu e você consagra nosso corpo para Deus, dizendo não às coisas que afastam a presença do Espírito Santo de Deus. Cai por terra, diabo. Eu te repreendo do meu app preto, Satanás. Pega tua Maria Mulambo, diabo. Pega teu tranca-rua, Satanás. Pega teu lixo, diabo. E eu te repreendo do meu app preto, em nome de Jesus. Olha só, um bruxo que tá disfarçado no meu app preto. Ele tá acusando o meu lixo. O Satanás. Meu lixo... Daniel, o lixo tá fedendo? Não. Meu lixo não tá fedendo. Porque eu não boto coisa que fede no meu lixo. Mas o Satanás e a desgraçada acusa que eu não boto lixo fora todo dia. Aí passa a informação para os outros bruxos que tá lá disfarçado. Em cada app tem um bruxo disfarçado. Aí o filho do diabo tá clamufado no meu app preto, com oração contrária, mandando trancar a rua para eu não receber, para eu não viralizar, para eu não monetizar, para não aumentar minha moeda. E a intenção do diabo é desviar aquele pouco que eu tô ganhando. Aí Deus está me mostrando que ele está acusando o meu lixo que eu não boto todo dia para fora. Chuva. Deus está mandando chuva, dizendo, te dou vitória. Aí o Satanás agora, neste momento, queria entrar dentro de minha boca, aproveitando que eu estou falando. Por quê? Porque o diabo está me assistindo clamufado. O diabo está me ouvindo clamufado. Aí o diabo quis entrar dentro da minha boca, eu falando. Mas Deus diz, tu não entra não, diabo. Tu não renova mais nada na garganta da minha filha não, Satanás. Porque eu botei um ponto final. Porque o lixo da minha serva não tá fedendo pra tu vir acusar o lixo dela, diabo. E aí Deus disse, o que ele mandou para o meu lixo foi uma seta da vassoura. A vassoura de palha, onde Deus me mostrou a bruxa querendo voar para roubar minha honra. Meu vestido branco, o paletó, a gravata, que é a minha vitória. Cai por terra, diabo. Eu te repreendo meu app preto em nome de Jesus, Satanás. Por 7 caminhos, dos 4 quadrantes da minha casa. Cai por terra, diabo, dos meus seguidores, dos 4 quadrantes da casa deles, para nunca mais voltar, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém aí? Receba a senha aí. Pega essa senha. Então José, aqui no 40, vou contar a visão. Deus me mostrou uma visão, para depois eu explicar a palavra. Para você entender que tudo que eu falei é a visão. Deus me mostrou uma visão que eu chegava num local, como se fosse um balneário. E essa visão é como se fosse uma piscina que tem lá por rumo do Anel Viara, que realmente é um balneário que tem lá. E aí tem uma piscina onde eu fui muitos banhos lá, fui muita coisa lá. Não fiz nada de errado lá, a não ser beber uma cerveja e fui com o namorado. Fui com o namorado, teve coisas que eu fui com um amigo. Teve confraternização de professores, que eu fui convidada, eu fui de professor meu, de amigo meu. Teve aniversário de professor meu que me convidou e eu fui.
Mas não teve nada de errado lá. Não vi nada de errado lá. A única coisa de errado que eu vi foi bebida e cigarro. Normal. Como toda festa. E eu estava lá participando. Mas, Deus me disse, só que nesse balneário, é onde tem muito banho, muito luau, muito churrasco. Por trás dessa piscina é morro. Chega você ver as pedronas de morro. Você vê que essa piscina e essa casa, ela é construída, você sai do Anel Viara, você vai pra lá. E aí, eu não sei o nome dela porque eu não tô lembrada. Só sei que é no Anel Viara. E aí, por trás dessa piscina, você vê as pedronas onde a pessoa cavou ela, quebrou pra fazer a piscina e a casa. E aí você não sabe o que tem do outro lado porque você não vê. Aí Deus disse que era como se eu estivesse neste local e era como se estivesse num churrasco à noite. E aí eu cheguei nesse local. Só que quando eu cheguei nesse local não tinha churrasco. Ainda ia preparar. Era como se estivesse começando o churrasco. E aí eu cheguei, aí tinha um homem, uma mulher, que era o dono da casa, e tinha outra pessoa. Chegou outra pessoa junto comigo. Aí Deus disse que Deus me mostrou que tinha chovido muito e estava escorregadio, porque lá era barro. Aí estava escorregadio a ponto de você pisar seu pé e escorregar. E aí Deus me mostrou a lama toda amarela. Sabe aquele barro amarelo? E aí esse barro Deus me mostrou na escola do meu filho. Quando eu fui pegar meu filho, molhou na frente da escola do meu filho, aí desceu o barro, a lama. Aí entrou no esgoto assim da quadra. Eu vi essa lama, tá com uma semana, essa lama escorrendo no esgoto. E aí Deus me mostrou que na frente do posto, a pessoa pegou um pouquinho desse barro e amassou, amaldiçoou e jogou na frente do posto, que era para eu levar uma setada quando eu tivesse passando na porta do posto de saúde. Então Deus me mostrou a lama desse mesmo barro que essa pessoa amassou e jogou na frente do posto, que era como seta para mim, quando eu passasse para levar meu filho na escola. E aí foi um dia de segunda-feira, quando eu fui pegar o resultado das provas do meu filho. Ou seja, o cão querendo me ver em cima de um leito de enfermidade a qualquer preço, a qualquer custo. E amaldiçoando que eu vou entrar naquele posto enferma. E aí foi onde eu fui pegar a prova do meu filho. Aí eu fui pegar a prova do meu filho, depois eu fui em outro lugar. Você tá entendendo? Mas Deus já mostrou o laço, já cortou. Deus me mostrou o laço na porta do porto, já cortou. Peguei a prova do meu filho, fui resolver outro problema. Fui resolver outro problema no vidro da minha porta quebrada, que até hoje não veio. E Deus me faz saber que é de propósito. É porque onde eu vou, esses cão vai atrás. Botar coisa ruim para que eu não resolva os problemas da minha casa. Para que essa desgraçada continue dizendo, tá vendo? Ó? Vai fazer 1 ano que a porta do vidro tá quebrada. Nunca arrumou. Mas por quê? Porque quando eu fui lá arrumar, quando eu fui lá, essa desgraçada foi lá para não vir arrumar. Aí eles ficam inventando desculpa. Eles ficam inventando desculpa. Que é para eu desistir ou eles vêm sondar aqui na casa da desgraçada da Raíla e na casa dessa desgraçada na minha porta e lá na roça que é o terreiro de Macumba. Eles ficam nesses 3 lugares, analisando o que é que eu vou dizer, analisando o que é que eu vou, analisando se eu já sei dos laços deles, do que eles querem fazer comigo, do que eles querem renovar. Aí eles ficam sondando. Deus disse, não se preocupa não.
que eu sei quem levantou tudinho contra a tua vida. Eu sei quem é que vai estragar as coisas que tu vai resolver. Eu sei quem é que vai lá botar gosto ruim. Eu sei quem vai lá com o fuxico. E quando eu me levantar, eu vou pegar a culpada. Eu vou pegar o culpado. Eu não vou pegar o inocente, não. Que tá caindo na onda do culpado, não. Que tá acreditando na mentira, não. Eu vou pegar o culpado. E vou tampar a boca do fofoqueiro, da fofoqueira. E vou devolver a seta de tranca-rua, a seta de inveja, a seta de zombaria, lá pra porta onde te mandou. Aí Deus me mostrou que eu tava neste local. Aí era como se fosse um morro, aí tinha um carro, aí tinha uma árvore, e lá embaixo tinha uma rebanceira. Uma rebanceira, que era um buraco embaixo. Aí Deus me fez saber que quando eu pisei meu pé na ponta desse morro e que tinha essa lama, meu pé escorregou. Aí quando meu pé escorregou, aí eu pedi ajuda ao homem que estava em pé. Aí ele não me ajudou. Aí eu pedi ajuda ao dono e à dona. Aí não me ajudou. Aí o anjo disse: eles querem que tu morra. Eles querem que tu escorrega mais ainda lá para baixo. E que lá embaixo tem um rio. E ele está querendo que tu escorrega mais para dentro e que tu morra afogada lá naquele rio. Mas eles querem te empurrar mais ainda. Mas como eu sou fiel a tu, eu não vou deixar eles te empurrar. Porque se eu não tivesse do teu lado, eles iam era te empurrar para tu cair mais ainda para dentro. E aí não tinha ninguém para provar. Só tava o dono da casa, a dona e esse homem. Mas como eu não deixo tocar em tu, eu vou paralisar eles lá, para eles não virem te empurrar mais ainda, e eu vou te dar força para tu subir. Agarra nesse pau e sobe. Aí tinha um pau. Aí eu só peguei minha mão direita, e quando eu ia agarrar no pau para subir, aí Deus me acordou da visão. Aí eu fui orar e agradecer a Deus por esse grande livramento, essa cilada, essa emboscada. Porque eu fui convidada para ir lá. Me convidaram e eu fui. Você tá entendendo? E aí eu lembro de um convite que eu recebi. Uma amiga minha, costureira, Fátima, ela foi na minha casa 1 ano depois que eu me separei. Aliás, menos de 1 ano. Não tava nem com 1 ano que eu tava separada. Ela foi comprar creme de cabelo. Ela foi comprar creme de cabelo na minha mão. E ela me chamava de vez em quando para beber um copinho de cerveja.